Em uma visita à nova UBS de Céu Azul, Júlia tomou conhecimento do caso de um morador que está enfrentando um quadro grave de depressão. Segundo o agente comunitário que sempre visita o domicílio, o paciente não sai mais do quarto e a família teme que ele possa tirar a própria vida. Júlia prometeu buscar alternativas para oferecer uma atenção mais especializada para esse e outros pacientes que sofrem com transtornos mentais no município. Meu nome é Amorim Marques das Neves, eu sou cabeleireiro desde 2006. Tive um problema com bebida alcoólica dentro da infância, né? E tá passando por isso aí, conversei com ele e falou, Marques, tem um pessoal que tá pra ouvir lá, você quer ir lá e tal? Então tá bom, eu vou já. Já conversava mesmo com, inclusive eu tive que conversar com um psiquiatra mesmo, graças a Deus não deu nada, só deu depressão e ansiedade. Foi no ano passado, praticamente. Eu tava conversando com ele de boa, né? Aí eu fui falar alguma coisa sobre mãe e pai, ele pegou e falou assim, ele virou pra mim e falou assim, que pai que você não tem? Eu sentia bastante dificuldade em questão do meu filho. A gente como mãe para criar hoje em dia é bem complicado, né? E como eu fui mãe muito nova, foi tipo um grande desafio para mim. O projeto ele nasceu em setembro, que é um mês de prevenção ao suicídio. Há uma demanda muito grande de pacientes que têm ideações suicidas, né? A escuta na praça dá voz às pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm alguém para ser ouvido, né? Não têm condições financeiras também de fazer um acompanhamento psicológico. Pensamos também no acesso, porque muitas vezes esse cidadão que está se utilizando desse projeto é alguém que simplesmente queria uma escuta, simplesmente queria falar. Então a gente organizou, fizemos uma reunião e começamos a implantar aqui e foi muito bem aceito. É um projeto novo, as pessoas ainda não entendiam muito bem do que se tratava. E também acho que é a questão mesmo de você se abrir com um estranho, né? Falar com alguém que não te conhece. De repente foi isso, mas aí conforme o projeto foi ganhando mais renome, né? E conforme a gente foi repetindo essa ação em outros locais, aí a gente viu que a população já procurou mais, de forma mais aberta. Como foi lá na praça, eu tenho um pouco de vergonha com gente, né? Mas foi muito de boa, eu conversei, porque eu também tava querendo ficar aliviada, sabe? Porque tinha muita coisa tipo, em cima de mim, entendeu? Aí quando eu vou conversar, tipo assim, alivia tudo, entendeu? E é bom. Depois que começa o tratamento, a gente se sente bem melhor, a gente se conhece melhor, a gente consegue lidar com as coisas melhor. O estalo foi porque é bom a gente conversar. Para começar, eu moro sozinho. Eu já estava passando por esse problema de depressão e ansiedade. Aí tem muitas coisas que a gente traz, trauma, muita coisa que muito ser humano traz. A última vez eu tinha desabafado com a minha mãe. Ela tinha falado assim, é adolescência, isso é frescura, depois passa, é só orar que vai passar, ou algo do tipo. É sempre assim. Então, muita gente que antigamente pensava que a saúde mental não tinha importância, hoje vê com outros olhos e procura ajuda quando precisa. Em algumas praças teve muita resistência, né? Teve alguns lugares que a gente nem teve pacientes, mas teve outros lugares que teve fila de espera para ser atendido. Aqueles casos que a gente perceber que há uma necessidade de encaminhamento, a gente encaminha para fazer um acompanhamento, né, com psicólogo e psiquiatra. E ao longo do ano também nós fizemos um planejamento de outras ações voltadas para esse tema, nas escolas, com a própria comunidade também. Então, quando a gente pensou a praça, a gente viu a extensão e aí houve professores, né, que viram aquele movimento e que, sensibilizados, logo já vieram atrás da saúde para que a gente pudesse fazer um trabalho com eles. Tem muitos adolescentes que estão praticando automutilação e também com ideações suicidas. Então a gente fez uma parceria agora com a Secretaria de Educação e a gente vai implantar esse projeto para dentro das escolas para que esses adolescentes possam ser ouvidos também. O acompanhamento dela com a gente é bem espontâneo, faz a gente se sentir mais à vontade.
Como já deu para perceber, o tema da aula de hoje é saúde mental na atenção básica. Nós vamos conversar sobre a rede de atenção psicossocial, a integração entre a atenção básica e os serviços especializados em saúde mental, os desafios que o gestor enfrenta na organização dos serviços e da rede e muito mais. Mas antes, a gente vai relembrar os destaques da aula passada. Na aula anterior, a gente conversou sobre a rede de atenção às urgências. Vimos que para que ela dê conta de atender às diversas demandas que surgem na rotina do SUS, todos os componentes da rede precisam atuar de forma articulada. Entendemos que, além de oferecer uma resposta assistencial e social em tempo oportuno para os quadros agudos, a gestão deve identificar e atuar sobre os principais determinantes desses eventos. Mostramos que a atenção básica tem um papel fundamental no processo de análise da situação de saúde. Falamos sobre o acolhimento e como ele é importante para eleger prioridades e organizar o fluxo nas unidades de atenção às urgências. E a gente ainda viu que a articulação e o planejamento regional são fundamentais para o sucesso da rede de atenção à saúde e da linha de cuidado de urgências. Para falar sobre saúde mental, é preciso lembrar o quanto o conceito de saúde é amplo. Afinal, saúde não é a mesma coisa que a ausência de doenças. Desde os princípios de Alma Ata, quando eles surgiram, eu acho que nunca foi tão importante e não tão significativo tentar resgatar este conceito, que ele procura ver a questão da saúde mental de uma forma bastante ampla, porque as questões relacionadas à saúde mental, elas estão progressivamente mais voltadas, principalmente nos últimos 10 anos, a uma noção de ausência de doença. Porque existe um modelo hoje que é hegemônico de entendimento da saúde mental, que ele é muito voltado para o sistema de classificação de doenças da psiquiatria. Hoje em dia, quando se discute alguma coisa relacionada ao conceito de saúde mental, mesmo quando se faz uma descrição da condição de saúde mental de uma população, sempre se remete à prevalência ou incidência de transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, e esta é uma perspectiva de abordagem da saúde mental que necessariamente remete a intervenções médicas. E hoje em dia, quando a gente fala de intervenções médicas, a gente remete sempre a processos de medicalização. Então, existe uma tendência que ela é cada vez mais forte nesses últimos 10, 15 anos. Vários comportamentos que usualmente eles eram considerados normais ou eram considerados habituais e como parte da existência humana, que a existência humana implica em sofrimento também, eles passarem a serem vistos como doenças, como diagnósticos, como patologias. Então, a medicina, de uma forma geral, e a psiquiatria, ela tende a incorporar cada vez mais fenômenos que eles são fenômenos humanos e fenômenos habituais, como medo, ansiedade, angústia, como fenômenos patológicos, e com isso aumentar o rol de pessoas sujeitas a fazer uso de medicações psicotrópicas. E hoje essa tendência ela faz com que nós tenhamos um fenômeno mundial gigantesco de uma epidemia de uso de psicotrópicos, que são medicamentos que eles têm 20, 30 anos de existência e pessoas que fazem uso dessas medicações há 10, 15 anos. Então, quando a gente resgata esses princípios de que saúde mental ela implica, ou saúde de uma forma geral implica numa situação de bem-estar biopsicossocial, implica em você estabelecer boas relações, você ter condições de segurança, você diminuir as suas condições de vulnerabilidade, estabelecer a possibilidade de relacionamentos que eles construam, que eles tragam vida ao seu cotidiano. Este é um conceito que ele tende a ser cada vez menos utilizado e cada vez mais estreitado dentro de uma lógica que associa sempre questões de saúde mental com uma ausência de doenças,
doenças estas que estão dentro desse sistema de categorias que abrange cada vez mais fenômenos que são cotidianos dentro dos códigos, né, dos manuais e os códigos internacionais de doença. A saúde mental de um indivíduo, de uma família ou da comunidade tem a ver com o estado de bem-estar e com a capacidade de lidar com adversidades, de ter uma vida plena, significativa e socialmente produtiva. Que legal, família num piquenique. Mas eu acho que vai chover. Não tem problema. Uma coisa é certa, não existe saúde sem saúde mental. Quando a gente discute a saúde mental, é inevitável que a gente busque relacionar os transtornos mentais com os estigmas que a sociedade traz, né? Os rótulos que traz. Isso não é de agora, isso não é da nossa época, isso é da antiguidade, remonta à antiguidade, né? Onde as pessoas eram alijadas, marginalizadas, né? Colocadas à margem da sociedade por terem comportamentos diferentes, terem formas de agir diferentes. Isso, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, vem se mostrando ainda hoje, infelizmente, como uma das maiores barreiras a serem transpostas para que nós possamos fornecer ao portador de transtorno mental uma atenção humanizada, uma atenção adequada para que ele possa conviver junto com a sociedade de maneira que ele possa ser, ao mesmo tempo, se reconhecer enquanto sujeito social, como muitos anos nós vivemos aí com as hospitalizações, né, as histórias de hospitalizações, onde os pacientes de transtorno mental eram isolados da sociedade, completamente isolados da sociedade, gerando internações de 20, 30, 40 anos, né? Quando nós falamos de portador de transtorno mental, nós estamos falando das pessoas. De acordo com as pressões sociais, de acordo com as pressões financeiras que nós vivemos no mundo de hoje, qualquer um de nós podemos ter uma crise de estresse, uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, né? E precisarmos de serviços de saúde mental que suportem esse tipo de situação. O cuidado ao portador de sofrimento mental, ele precisa começar na atenção primária, né? A vida em sociedade, ela nos traz desafios, ela nos cobra, e isso traz uma consequência para a saúde mental das pessoas. A pandemia vem evidenciar isso, vem escancarar isso, para que nós possamos olhar para os trabalhadores da saúde e pensar que são essas pessoas que têm a necessidade de estarem bem para poder continuar cuidando de outras pessoas. É fundamental que nós tenhamos políticas públicas que direcionam recurso, que incentivam grupos de trabalho humanizado, que possa dar sustentabilidade a esses trabalhadores para que eles continuem atuando e cuidando das pessoas na população. A integração entre atores e serviços é importante para a qualidade do cuidado em saúde mental oferecido à população. E essa articulação deve acontecer a partir de uma rede. A RAPS, ela é um dispositivo, né, uma articulação, na verdade, dos vários dispositivos de atenção psicossocial, né, que foi organizada, né, no sentido de que a gente pudesse qualificar o acesso, né, e acolher melhor todos aqueles pacientes portadores de sofrimento mental, seus familiares, né, os pacientes usuários de álcool e outras drogas,
né, no sentido de que a gente pudesse fazer com que esses pacientes pudessem ter um atendimento desde a atenção básica, mais próximo do seu domicílio, da sua comunidade, até os serviços especializados que fossem necessários, os CAPs, e naquele momento de agudização do seu sofrimento pudessem ser acolhidos em unidades de internação nos hospitais gerais. Então, a RAPS ela veio no sentido de reorganizar os serviços e dar um sentido de fluxo para os usuários dentro dessa rede. Então, esses são os princípios de organização da RAPS, que basicamente a garantia do acolhimento ao usuário no momento da sua necessidade, a facilitação desse acesso, o respeito aos direitos humanos, o respeito aos direitos daquele indivíduo e dos seus familiares, e a resolutividade, a garantia de resolutividade dos problemas que esse paciente estiver enfrentando. A atenção básica ela tem que estar preparada para dar conta do atendimento do paciente com sofrimento mental. Para isso, a gente vai precisar de um investimento numa qualificação, na formação, na educação permanente dos recursos humanos, e na disposição, é claro, da gestão de organizar esse sistema. Se nós considerarmos que 30% a 40% das demandas que procuram unidade básica de saúde são pacientes com algum grau de sofrimento mental, esses profissionais eles vão ter que ter alguma resolutividade para que esse usuário possa ser atendido ali na sua base comunitária, para que não haja necessidade que esse paciente seja deslocado da atenção básica para ser atendido num outro dispositivo. Talvez seja um dos serviços muito especializados que nós temos no SUS, Dada a complexidade, não da tecnológica que está envolvida no cuidado de saúde mental, mas sim na complexidade das relações que se estabelecem dentro do serviço de saúde mental. Então, nós precisamos discutir seriamente a questão do financiamento, não só para estruturas físicas, mas também para dar continuidade ao tratamento, ao funcionamento dessas unidades. Nós deixamos a pauta da saúde mental um pouco de lado e precisamos voltar a essa pauta para discutirmos não só o financiamento, mas para discutirmos a rede como um todo, Então, nós precisamos desconstruir essa ideia de que o paciente de saúde mental ele é um paciente difícil, é um paciente perigoso. Nós precisamos olhar o paciente de saúde mental como um ser humano, como uma pessoa que tem transtorno mental, mas que também ele tem infarto, ele tem AVC, ele tem problemas gastrointestinais, ele adoece não só pela saúde mental, mas ele adoece, o seu corpo também adoece. E nós precisamos resguardar isso. Então, precisamos resgatar essa discussão da ampliação da rede de serviços através de financiamento, através das políticas públicas e um financiamento que vá garantir que esse serviço funcione pelos municípios. Uma grande característica da organização da saúde pública durante o período da ditadura foi a contratação ampla de redes privadas, principalmente de redes hospitalares na área de psiquiatria, sem um mínimo dimensionamento, uma noção de dimensionamento de qual que era a real necessidade dessa população. E pensando na abordagem hospitalar como uma solução na medida em que não se ofertavam outras coisas. E com isso a gente teve um crescimento enorme, do número, não só do número de internações, mas do número de moradores, e um aumento também do custo do sistema como um todo. Um sistema que ele utiliza basicamente leitos, ele é um sistema mais caro e ele não é um sistema inteligente, não é uma concepção inteligente de organização de um sistema de saúde.
Mas o que chama muito a atenção é essa ausência de planejamento, ausência de dimensionamento. A atenção básica é a principal porta de entrada da rede de atenção psicossocial. A atenção básica atua como coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. E para que ela cumpra bem esse papel, a gestão municipal precisa trabalhar para integrar as equipes e coordenações da atenção básica e de saúde mental. É claro que essa integração não é um processo simples. Os profissionais de saúde já sofrem com a sobrecarga de trabalho e ainda existem dificuldades na gestão de recursos. Quando a gente pensa nos municípios menores, a gente está falando de acesso, né, à rede de cuidados. A alternativa que buscou-se em Minas Gerais foi a regionalização. Então, como pensar a saúde, não só a saúde mental, mas a rede de serviço de saúde, para um estado, e até mesmo para o Brasil, né? Para que as pessoas tenham acesso ao serviço de saúde mental. E nesse ponto, o plano diretor de regionalização, o PDR, ele é fundamental para que nós possamos identificar os municípios polos, né? Os municípios que têm a maior capacidade estrutural, para que ele possa ser referência de atendimento para outros usuários. E aí, a partir desse olhar da regionalização, a estruturação de uma rede de serviços que vá suportar, né, a permanência do portador de sofrimento mental no serviço, porque em alguns casos o portador de sofrimento mental ele precisa passar uma semana inteira no serviço. Então, é fundamental que nós possamos olhar essa rede de serviços de maneira regionalizada, porque a partir da regionalização é que nós vamos possibilitar acesso aos municípios menores a serviços de maior complexidade e a serviços que vão garantir a saúde mental dos usuários de álcool e outras drogas, dos usuários de transtorno mental, enfim, a população que porventura venha necessitar de cuidados em saúde mental. Se você não aumenta a capacidade resolutiva da atenção primária em atividade conjunta, em ação conjunta, por exemplo, com uma equipe de CAPES, o que você vai fazer é aumentar o número de encaminhamentos para o que, e esse CAPES ele passa a ser não um serviço de atenção comunitária, mas passa a ser um serviço especializado em saúde mental. Quando o número de encaminhamentos aumenta, a qualificação desse encaminhamento diminui. Isso é alguma coisa que você qualifica com base em discussão de situações concretas no cotidiano e que também tem que ser feito a partir de uma lógica de serviços que se apoiam dentro de uma vinculação que ela não implique em hierarquia, mas em parceria, em apoio. Hoje nós vimos que a saúde mental é um componente importante da saúde e do bem-estar do indivíduo e da comunidade. Falamos sobre a importância da integração entre atores e serviços para a qualidade do cuidado em saúde mental oferecido à população. E lembramos que a atenção básica deve ser a principal porta de entrada da rede de atenção psicossocial. Na segunda parte da aula sobre saúde mental, a gente vai conversar sobre ações de matriciamento, educação permanente em saúde voltada para o cuidado de pacientes com transtornos mentais e sobre serviços e ações que fazem parte da rede de atenção psicossocial. Até lá e bons estudos!